Sejam muito bem-vindos ao nosso MomCast. Hoje temos mais um episódio aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí, porque toda vez que sair um vídeo novo, vai aparecer a notificação lá para você. E a gente pode compartilhar as nossas experiências da maternidade, que são cheias de desafios, né? E hoje, gente, eu quero começar já assim, ó. Nós estamos no século XXI, mas ainda... 2025, mas ainda a gente escuta aquelas frases. Isso é frescura, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para depressão, isso é falta de Deus. Mas é uma coisa que ainda é um pouco de tabu, apesar de ser falado, está sendo mais falado nesses últimos tempos, mas ainda é um tabu para muita gente. A depressão, ela é uma doença e ela está aí e a gente precisa cuidar. A gente cuida do corpo, mas esquece de cuidar da nossa mente, que se a gente não cuida da nossa mente, nosso corpo padece. E trazendo isso para a maternidade, gente, o número é bem expressivo. Nós estamos falando de 25% das mulheres que ganham bebê têm a depressão pós-parto, né? 25% é um número muito alto, né, gente? E hoje eu trouxe aqui, então, para a gente falar sobre esse assunto, a Caroline Graciotto, que ela é psicóloga, tem um currículo maravilhoso. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Se apresenta aí. Prazer. Então, eu sou Caroline Graciotto, né? Psicóloga, mas podem me chamar de Carol, todo mundo me chama de Carol. E a gente está trabalhando aí com mais de 12 anos de carreira, né? E tem um mestrado na Itália, onde eu fiz um mestrado em neuropsicologia, inclusive, para a gente trabalhar aí com as neurodiversidades também. E a gente está aqui com o maior carinho, né? Para trabalhar, para servir o reino e também para trabalhar, para a gente trazer informação para tantas mulheres que hoje em dia, às vezes, passaram pela depressão pós-parto, né? Que vai ser o tema aí que a gente já estava conversando. E às vezes não sabem, não buscam ajuda, se negligenciam. E acho que é um assunto bem importante, bem pertinente, porque, como você colocou aqui, é uma porcentagem muito alta de mulheres que estão em sofrimento e não sabem, às vezes não sabem como buscar ajuda. E às vezes nem sabem que estão passando por isso. Isso é verdade. Mas bacana, então vamos começar o nosso papo aqui já. Vamos dar uma pincelada ali no que é a depressão, né? Quando que é confirmar, diagnosticar a pessoa assim, não, ela tem depressão. Porque existe, às vezes, o desânimo, às vezes uma falta de vitamina, a depressão ela pode ser química, pode ser emocional. O que é a depressão no geral? Então, quando a gente fala de depressão, a gente precisa lembrar de uma coisa que a maioria das pessoas esquecem. O nosso cérebro, ele é um órgão do nosso corpo. E como ele é um órgão do nosso corpo, ele também tem os seus desequilíbrios fisiológicos, biológicos, neuroquímicos. E quando a gente fala de depressão, a gente precisa ter um cuidado clínico muito sofisticado, eu vou dizer assim, porque sim, a gente pode ter falta de vitaminas, como a vitamina B12, a vitamina D, e isso também acarreta, sim, em talvez um humor um pouco mais deprimido, né, mais rebaixado. A gente também tem os distúrbios da tireoide, que também acabam propiciando, né, corroborando para essa pessoa desenvolver com mais facilidade também uma depressão. E a gente tem a depressão pela depressão. Então, assim, uma pessoa que passa por um momento de luto, por um momento triste na vida, um término de relacionamento, ou algo que seja muito significativo, ela vai naturalmente ficar triste. Isso é do ser humano. Então, assim, nós temos sentimentos, emoções. Então, ao passo que eu estou feliz, eu também estou triste. E isso está tudo natural. Então, estar triste não significa que eu estou em depressão ou que eu estou deprimido. Eu só estou triste, um sentimento que eu vou sentir por um determinado período de tempo. Quando a gente tem um prolongamento dessa tristeza, dessa melancolia, e aí a gente precisa ter atenção, porque a gente também tem uma depressão causada pelo ambiente. Então, pessoas que trabalham em lugares muito fechados, muito escuros, dificilmente têm contato com a luz do sol, e a luz do sol também é um regulador, né,
dos nossos hormônios aí, do cortisol e da melatonina, então, o hormônio do sono, o hormônio da vigília. Então, todos esses desequilíbrios, eles vão trazer, de alguma forma, uma alteração nos nossos neurotransmissores, né? Na nossa neuroquímica. O nosso cérebro, ele vai acabando tendo um prejuízo nisso e vai acabar em depressão. Então, se a gente começa a ter esse cuidado, né? Às vezes a pessoa que troca o dia pela noite. Então, hoje a gente tem com as telas, o celular na mão, né? O pessoal tem uma dificuldade grande de dormir. Então, a maior queixa que eu tenho no consultório, ai, Carol, eu fico até de madrugada com o celular, vendo série, vendo vídeo, vendo Instagram, vendo YouTube. E acaba prejudicando o sono, né? E a gente precisa desse sono antes das 11 horas da noite, seria o ideal para a gente regular o nosso sistema, a nossa homeostase, né? Então, a gente passa disso, então a galera vai dormir depois da meia-noite, 1 hora, 2 horas, e acaba não tendo uma qualidade boa de sono. Isso também vai refletindo num adoecimento do teu corpo, do teu cérebro. E aí é óbvio, você vai tendo essa disfunção cognitiva, essa disfunção neuroquímica, isso vai refletir onde? No nosso comportamento. Então eu acabo tendo menos vontade de estar com as pessoas, menos vontade de sair, eu acabo tendo uma tendência ao isolamento, eu acabo... a gente vai intensificando os sintomas e isso vai ficando mais grave por conta dessa falta de cuidado muitas vezes, porque existe um masking, que é um mascaramento da doença. Então a pessoa, ela tá feliz, eu tô aqui com você, tô rindo, conversando, ai Carol, tudo bem, não sei o quê? Tô tudo bem, eu nunca vou mostrar que eu não estou bem, eu vou sempre mostrar que tá tudo legal. Só que quando eu saio desse contexto, a minha realidade é adoecida. Então assim, eu volto para casa, eu vou querer ficar em isolamento. Então assim, às vezes os pais falam muito dos adolescentes, né? Ai, mas a minha filha não tem depressão, porque imagina, uma menina que sai, que dá risada, que participa das atividades da igreja, vai pra escola, não sei o quê. Ela não tem depressão. Tem depressão, mas ela não mostra. Porque quando ela está com a família, ela quer corresponder às expectativas sociais, mas para ela isso é um desgaste grande. Mas quando ela volta para o quarto dela, ela tá isolada, ela tá chorando, ela não quer fazer nada, ela não quer sair, ela tá com dificuldade na escola. Então isso vai para todos, né? E às vezes as pessoas elas chegam com uma maneira muito leiga de colocar a depressão. Ah, mas eu não vejo que uma pessoa com depressão faz tudo isso. A pessoa com depressão não toma banho, ela não sai do quarto, ela não sai da cama, isso ela é só quando quer já ficar chegou no no escuro. extremo, né? A gente tá falando de uma depressão severa, que teve um início com esse mascaramento, que não foi tratado, que vai se agravando e vai chegando nessa parte mais severa. E nessa parte mais severa, ela é muito mais preocupante, que é onde a gente tem uma taxa de pessoas que, né, tentam fazer, talvez, contra a vida, né, algo contra a própria vida, o que preocupa a gente. A depressão é preocupante por causa disso, principalmente. Porque se a gente não trata, ela leva a consequências mais permanentes e irreversíveis. E a gente no início já detectando e não tratando com leviandade, não tratando com esse entendimento mais leigo e superficial ou mais banal, né? Ou muitas vezes a gente tem essa dificuldade também dentro do meio religioso, né? Ah, é falta de Deus, porque isso é coisa do inimigo, porque vamos orar e isso vai curar. Então, claro que Deus tem poder para curar-nos, né? De todas as coisas. Mas é uma forma muito leviana, talvez, de tratar uma doença, assim, um transtorno que é tão sério, tão grave, que pode trazer consequências irreversíveis no final, né, se não tratado. Isso, é muito triste você ver uma pessoa depressiva, né? E eu tenho um caso, né, que eu acompanhei ela quando começou os sinais, chegou num extremo, assim, graças a Deus,
tomou uma atitude, assim, porque querendo ou não tem que partir da pessoa também, depois nós vamos entrar mais nesse assunto. A pessoa reconheceu e tá fazendo uso de medicação, tá se tratando, graças a Deus por isso. Mas é muito triste a gente ver isso, né? E às vezes o que mais impede a pessoa de buscar ajuda quando ela não tá bem é exatamente o que o outro vai falar. Porque as pessoas banalizam tanto que a pessoa se sente envergonhada, constrangida, às vezes até culpada. Porque a gente escuta muito isso, né? Principalmente quando a gente vai falar de depressão pós-parto. Às vezes a família fala pra pessoa, banalizando o que ela tá sentindo, do tipo, nossa, mas você tem tudo, por que você tá com depressão? Nossa, mas fase mais feliz, né? Mas a tua vida é tão maravilhosa. Às vezes o marido quer falar assim, mas eu te dou tudo, né? Por que tá com depressão? Ah, mas você não faz nada o dia inteiro, só fica aqui com a vida boa, por que tá com depressão? Ou os pais para os adolescentes, né? Ah, mas você tem tudo, você tem escola boa, você compra o que você quer, você vai tomar lanche, tem amigos, por que tá com depressão? Isso não faz sentido. Como se isso fosse uma insatisfação pessoal da pessoa com a vida. E não é um distúrbio fisiológico que afeta um órgão do nosso corpo e que, tal como você hoje está aqui de óculos, então assim, se você tem uma deficiência visual, né, uma limitação visual, você vai usar o óculos e você vai enxergar bem. Sim. E tá tudo certo. Por que é tão natural eu ir lá e buscar ajuda para enxergar bem e usar um óculos e tá tudo certo? Mas não é uma coisa aceitável eu tomar um medicamento que vai regular os meus neurotransmissores e trazer um equilíbrio fisiológico para um órgão do corpo que está necessitando. Então as pessoas ainda têm um pouco desse preconceito. Ai, não vou dar medicação para os meus filhos. Ai, eu não vou tomar medicação. Vou e ficar às vezes dependente de remédio. a gente recebe o paciente no consultório e faz, né, o diagnóstico de depressão e encaminha para o psiquiatra, para a gente poder ter exatamente esse tratamento que vai trazer equilíbrio fisiológico para a pessoa, porque apenas nesse caso a terapia é muito massacrante para a pessoa. Você tentar ajudar ela a trazer metas e colocar, talvez tratar feridas de traumas que estão abertas, sem tratar essa parte do cérebro que está adoentada. Porque é difícil, ela não tem vontade. Quando você pensar assim, e normalmente, às vezes, as mães chegam também com sobrepeso, que é uma coisa muito comum. Então, assim, depressão pós-parto, aí chega com sobrepeso, aí às vezes chega ali 2, 3 anos depois, não tratou daquela depressão pós-parto no período, né, que poderia ter tratado. Então, quando elas chegam ali, elas estão com sobrepeso, porque muitas, elas vão buscar um escape, uma fuga, onde elas têm acolhimento e uma produção de dopamina rápida, para ver se tem um pouquinho um prazer, uma satisfação, alguma coisa. E querendo ou não, afetivamente falando, a comida sempre é um acolhimento que já é desde o ventre da mãe. Você saiu, a primeira coisa que você tem é papazinho ali, né? É comidinha. Então, é uma questão difícil, porque a pessoa quer tratar o quê? Eu preciso ir na academia, preciso fazer regime, preciso fazer dieta. Você tem vontade de ir na academia? Não. Por quê? Porque você não tem nem força para levantar um peso. Você está deprimido. Então, a depressão, ela atinge o corpo inteiro num determinado estágio. Você não tem força, você não tem vontade. Então, assim, como é que eu vou colocar vontade nessa pessoa? Ela sabe o que ela tem que fazer, né? Mas ela vai ter mais frustração ainda em saber o que ela tem que fazer e ela não consegue. E aí ela vai se sentindo mais culpada. Então, isso vai só pesando cada vez mais. Então, tratamento medicamentoso para depressão, quando a gente faz essa identificação, que não é uma questão só clínica de falta de vitamina e nutriente, que não é só uma questão de tireoide ou alguma outra questão. Às vezes também a gente encontra pessoas que fazem uso de algumas drogas, né, como por exemplo a maconha, que é muito comum nos jovens, e eles entram em quadro de depressão porque a maconha é uma droga neurodepressora. Então, às vezes você quer trazer um tratamento efetivo, mas se ele continua fazendo uso da droga, a gente tem ali um antagônico, né? Tenta colocar e regular para cima, mas acaba a pessoa
tem o vício, não consegue abandonar, e a gente tem esse contraponto também. Muitas vezes a pessoa desenvolve a depressão porque ela força o organismo dela a ficar sempre neurodeprimindo, porque você está usando uma droga que é neurodepressora. Entendi. Né? Então, isso também acaba prejudicando. E a depressão, ela traz diversos sintomas. Então, assim, para uma pessoa que está em idade escolar, acadêmica, por exemplo, às vezes tem muita dificuldade de prestar atenção, de ter absorção do conhecimento, da aprendizagem, ela tem um certo prejuízo de aprendizagem, então às vezes não consegue passar de ano, não consegue tirar boas notas, está estudando para um concurso e não consegue passar. Para quem tem uma carreira, né, profissional, às vezes a tua performance dentro do trabalho, ela é diminuída porque você não está conseguindo prestar atenção, você não está tendo força para fazer, você não está conseguindo manter o teu foco, você não tem aquela agilidade, aquele gás de fazer as coisas, né? Então, obviamente, você vai ter uma performance mais diminuída. Então, isso também vai afetar na sua carreira. Às vezes você podia ter uma promoção no trabalho, às vezes você podia estar com um cargo melhor, um salário melhor, mas você não consegue porque até para socializar a pessoa com depressão tem mais dificuldade. Legal. Vamos trazer então agora, às vezes assim, para a maternidade, né? Às vezes assim, teve uma gestação tranquila, feliz, era o sonho do casal e tal. Tudo planejadinho. Tudo planejado, tudo 10. Mas veio o nenê, né? Nasceu ali. E aí uma das frases mais comuns nas mães era para eu estar feliz, né? Eu estava vendo alguns documentários até, estudando ali, e algumas falavam assim, não é que elas não é só a rejeição do bebê que mostra que é uma depressão, né? Porque muitas vezes acontece que a mãe, ela ama aquele bebê, ela, né? Só que ela não se sente suficiente para cuidar daquele bebê, né? Então, o sinal não é só a rejeição da criança, né? E tem pode acontecer muito ali no período que ganha o nenê, porque assim, você ganhou o nenê, né? Os hormônios têm aquela queda tem brusca, uma queda, né? E aí entra o baby blues, né? Que ali é aquela tristeza, né? Aquele desânimo para ali, né? Uma que, né? Vem um serzinho ali, é um relacionamento, vocês estão se conhecendo, né? Então é um turbilhão de sentimentos, né? Então tem essa parte de ficar chorosa, e, enfim, né? Então tem o baby blues ali que ele dura ali entre 15 a 20 dias pós o parto. Que é natural, né? Que é natural. E você vai se recuperando. Isso. Mas, se não cuidar, né? Então, assim, qual é a diferença entre o baby blues e a depressão pós-parto mesmo? É porque, como você falou, o baby blues, ele é uma questão natural. É como se você estivesse tratando eu vou colocar assim para ficar mais, talvez, fácil para a gente compreender. Uma alteração hormonal, como se você estivesse numa TPM intensificada 1 milhão de vezes mais, né? Então, assim, aquela alteração hormonal, veja, teu corpo estava produzindo bombas e mais bombas de hormônio. E, de repente, quando esse bebezinho sai, aquela bomba de hormônios que a mulher estava produzindo vai cair, vai parar de produzir. E, a partir desse momento, vão se produzir outros hormônios. Né? Então, assim, existe uma substituição, aí vem a ocitocina, e entre outros hormônios, que a mulher ela vai se sentir com mais vontade de proteger, acolher o bebezinho para amamentar. Então, vai tendo uma substituição, uma troca desses hormônios. Então, imagine o corpo dessa mulher tendo que lidar com todas essas alterações. Então, a gente teu corpo vai ter uma dificuldade para lidar com tudo isso. Mas isso tem um prazo de validade, né? Então, assim, o teu corpo vai se restabelecendo, você vai criando aí uma resistência, se eu posso dizer assim, mas talvez você vai se habituando com essas alterações hormonais que o teu corpo vai produzindo e você vai estabilizar novamente, né? Esse seria o esperado e o natural. Porém, quando a gente fala da depressão pós-parto, ela já vem com um outro significado que não só hormonal. Então, assim, ele vai se intensificar e vai prolongando essa condição, né? Vai se estendendo por mais tempo. Então, assim, uma das coisas que eu mais observo
dentro do meu consultório com as minhas pacientes elas ganham o neném, e quando você tem a questão da depressão pós-parto, uma das coisas que eu consigo perceber que mais acontece, que mais faz diferença, são as mães que têm ou não têm rede de apoio. Porque tudo muda, né? A rotina muda, você vai alterar o teu sono, você vai ficar cansada. E se você não tem uma rede de apoio suficiente, você vai ter a tendência de se esgotar mais. Então, assim, o esgotamento vem, é um cansaço que vem. Então, assim, a gente estava falando sobre o cérebro, né, e como que muitas vezes as questões ambientais também corroboram para você forçar um desequilíbrio nesse cérebro. Então, isso também entra aqui, junto com todos as desordens aí hormonais. Pode ser que ali fisiologicamente você também tenha uma desordem neuroquímica por si só, mas também pode ser o meio que vai te propiciando a sentir um esgotamento maior, e com isso você vai tendo o resultado da depressão. Porque assim, vamos falar das mulheres quando acontece a gravidez, você tá todo numa preparação, o bebezinho ainda tá aqui dentro, né? Então, assim, por mais preparada que você esteja, por mais desejado que tenha sido esse bebê, e muitas vezes por mais legal e bacana que seja o teu companheiro, toda alteração que está acontecendo é com você. Ninguém entende o que você está passando na sua pele que não você, né? Então, assim, ninguém vai saber o que a tua mãe não vai saber, a tua sogra não vai saber, o teu marido não vai saber, tua irmã não vai saber, não importa. Tua amiga não vai saber. Mesmo que, mas ela já foi mãe, já teve filho. Cada uma tem uma experiência. Nenhuma se compara à outra, nenhuma vai ter a resiliência da outra, nenhuma vai ter o organismo da outra. Então, assim, o emocional da outra. Então, não se compara. E toda essa limitação, então, assim, você já começa. Ai, tem que mamar. Ai, tem que limpar a fralda. Ai, agora acordou, agora tá chorando, agora não sei o quê. E são coisas que só a mãe muitas vezes pode fazer. Então, assim, amamentar é só a mãe que pode. O pai não pode. Ele pode trocar fralda, mas às vezes o pai tá trabalhando, ele não vai estar presente ali o tempo inteiro. E então, às vezes, uma rede de apoio que falta para essa mulher, para dar pelo menos a chance para ela ter um descanso, para ela não perder a identidade dela também, nesse sentido, né, de quem sou eu agora no meio disso tudo? Eu sou mãe, mas eu também não deixei de ser a Carol, né? Então, eu sou mãe, mas eu ainda tenho as minhas necessidades. Então, assim, preciso tomar um banho, eu preciso ir ao banheiro, eu preciso tomar um chá, um café, eu preciso assistir alguma coisa. 5 minutos de preciso silêncio. respirar. Então, assim, se a gente não tem essa rede de apoio, né, essa mulher, ela tá muito mais propensa a desenvolver uma depressão pós-parto, e inclusive a não diagnosticar, porque a tendência é que a mulher ache, ela vai pensar assim, isso aqui é natural, porque tá tudo uma correria, porque tá tudo, não consigo mais levar a minha rotina como era antes. Então toda essa agitação e toda essa falta de tempo, esse excesso de tarefas que a partir de agora ela vai ter na rotina dela, não dá tempo, não permite essa mulher ter tempo para pensar nela e em tudo que tá acontecendo. Né? Ela tá preocupada com o bebezinho, ela tá preocupada em fazer as coisas, às vezes ela tá preocupada em prover a casa. Se essa mulher às vezes tem outros filhos, porque também é comum que aconteça a depressão, às vezes num segundo ou num terceiro filho. Às vezes os outros, a mulher não passou por isso. E às vezes por até estar com a idade mais avançada, pode acontecer. Então ela tá assim, é assim mesmo. Porque a gente fica cansado, é porque eu tô mais velha, então antes eu fui mãe com 20 anos, agora eu sou mãe com 30 anos, é muito diferente, e agora eu não tenho mais o mesmo pique, e às vezes não é, às vezes você tá enfrentando uma depressão pós-parto, obviamente a gente não vai ter o mesmo pique, né, depois da idade avançada, mas assim, às vezes não é, às vezes você está passando por uma depressão e você não está se atentando, você está achando que tudo que você está esgotada, cansada, irritadiça, né, às vezes está irritadiça, um pouco mais agressiva, tudo isso tem a ver com a rotina que está ali, e não necessariamente é. Então essa atenção é bem importante. Inclusive porque você falou da rejeição, né, que a mãe às vezes pode ter do bebê, não só a rejeição do bebê, mas o que eu percebo é que as mães,
às vezes perdem a conexão com essa criança, porque ela não está emocionalmente disponível para essa criança. E esse bebezinho, ele precisa de uma mãe que esteja disponível emocionalmente para cuidar dele. E se essa mãe não está disponível, emocionalmente falando, e a saúde mental dela não está bem, ela não consegue criar essa conexão com esse bebezinho, ela não consegue criar essa conexão, esse vínculo. Ela vê, né? Ela coloca assim, eu deveria estar amando essa criança, mas eu não consigo. Parece que é indiferente, mas ela não queria sentir aquilo muitas vezes. Ela ama a criança, é diferente um pouco da rejeição, né? Ela ama a criança, mas ela não consegue se conectar, às vezes, como ela se conectou com o primeiro filho, vamos dizer assim, né? Comparando uma mulher que já tenha tido outros filhos, às vezes ela fala assim, nossa, com fulano é tão leve, eu falo as coisas, eu consigo ver o que ele quer, ele consegue me obedecer e tal. Mas com a ciclana, eu tô falando e parece que ela não consegue me entender, ela faz para me afrontar, eu não consigo fazer ela me obedecer. A gente vai ter um problema lá no futuro entre mãe e filho, né? Porque assim, a criança é uma criança, ela não entende, né? Ela vai entender ela tá que sentindo. Ela vai entender, poxa, eu vim só para trabalhar. Ela Só que na verdade sentindo. não é isso. Né? Então a gente vai ter isso eu acho que é uma das consequências perigosas de não dar atenção aos sintomas lá da depressão, do baby blues que seja, e não dar. Acho que isso é uma consequência futura, porque às vezes vai chegar 15, 20 anos depois, né? Porque você não tratou, que entra naquilo que você falou, não se tratou emocionalmente, não consegue se conectar e tal, e vai deixando, aí vai ter um problema lá na frente, né? Então, é complicado, gente. É aquela coisa, a gente cuida, você falou lá, não, você tem que fazer uma academia e tal, não sei o quê, vamos cuidar do corpo. Mas e aqui? E a mente? E as pessoas normalmente negligenciam esse cuidado, eles pensam assim, o teu cérebro é o regente do teu corpo, é o regente da sua vida, inclusive em todos os aspectos, né, e vamos pensar assim, inclusive é o regente da tua vida espiritual também, porque qual que é o órgão com o qual você se conecta com Deus, né, é o nosso cérebro, então assim, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, ela é tão importante quanto a física, né, você tá lá às vezes a pessoa tá lá na academia e tal, mas você não cuidar, não sarar as tuas feridas e não cuidar, não dar atenção à tua saúde mental, isso vai trazer reflexo em todas as áreas da sua vida, que não só ali na relação mãe-bebê. Eu tava vendo, né, que a gente falei, tava vendo alguns documentários, né, e o negócio é muito mais sério do que a gente pensa, você ignorar os sinais. Porque assim, a gente tá falando de coisas, é só o emocional, né? Mas e quando entra, uma psicose que fala, né? Uma psicose no meio de tudo isso. A depressão muito forte, ela pode sim desencadear, né, um surto psicótico, porque você tem os teus neurotransmissores tão deprimido, tão abruptamente, que o teu organismo ele não consegue se adaptar com essa dificuldade ali que o teu organismo, né, que o teu cérebro está enfrentando nesse momento. E muitas vezes essa mãe, ela pode olhar para o bebê como o objeto da dor dela. E se ele é um objeto que me causa dor e eu não sei o que fazer, e muitas vezes a criança vai chorar, ela não sabe o que fazer, ela entra em desespero, em confusão mental. Ela pode ter surtos no sentido de ter alucinações e delírios, achar que alguém está perseguindo ela, o que eu faço para salvar o meu bebê? Então, comumente, né, a gente vai identificar que às vezes esses relatos e casos que você escuta de mães que mataram seus bebezinhos, muitas vezes tem a depressão pós-parto envolvida e pode, né, também ter a ver um surto psicótico naquela hora em que a mãe às vezes podia até enganosamente pensar assim, preciso salvar meu bebê, estão perseguindo a gente, o que a gente vai fazer? É um bandido que entrou na casa, não vou salvar meu bebê, vou jogar ele pela janela. Claro que não vamos justificar, né? Sim. Crimes bárbaros aí. Mas é uma infelicidade, é um infortúnio quando acontece um caso extremo desse, né? Porque imagine a dor dessa família, a dor dessa mãe que realmente estava passando por um momento desse de confusão mental. E sim, se a gente não cuida, a gente pode ter momentos irreversíveis, né? Como esse.
Então, é muito importante a gente prestar atenção nessa mamãe, porque às vezes ela não está conseguindo ter essa autopercepção, né? E, desculpa, acho que eu bati no microfone, mas assim, às vezes ela não tem essa autopercepção dela mesma, porque a pessoa tá adoentada, ela mesma não consegue se perceber que ela tem, né, que tá vivenciando algo de errado. Porque ela tá tão preocupada ali, o bebê, ele demanda muito, né, e tipo, principalmente falando de primeiro filho, vamos colocar, Sim. É novo, né, o nenê, ele não fala, ele só chora. Né? E não tem um dicionário, por exemplo. Uma receita de bolo, né? Vamos seguir aqui a receita. O choro assim é mamar, o choro assim não tem isso. Você ele que tem que fazer o teu trabalho de investigação, né? Exatamente. Vai conhecendo o teu bebezinho. Tipo, né? É mamar, não é. Se deu mamar, continua chorando. É dor, Então, tem essa carga, assim, né? Que é muito complicada. E aí, se você é sozinha, por exemplo, fica mais difícil. Né? Eu vejo que hoje, eu acho que a gente precisa, vamos até falar isso no final, acho que a gente precisa mais tratar o pessoal ao redor. Também, a família. Né? Para instruir eles, vamos dizer assim, né? Não tratar, mas instruir, porque eles precisam cuidar da mãe, para a mãe cuidar do bebê. Porque Exato, porque o bebê, questão, ele quer a mãe, ele não quer os outros. É como você pensar o ninho do passarinho lá, né? O passarinho vai lá, faz o ninho, e ele traz a comidinha para a fêmea e a fêmea alimenta os passarinhos. Então, assim, tem alguém cuidando dessa fêmea para essa fêmea cuidar dos filhotinhos. Excelente, a natureza, né? A natureza já nos ensina isso. Então, é basicamente o que a gente precisa também, né? Entre nós. Então, às vezes, essa mulher, ela tá sem acolhimento, às vezes está sozinha, às vezes ela mora longe da família, tem só ela e o marido ali no lugar. Às vezes não tem condição de contratar uma babá, né, alguém que venha ajudar a família ali nesse momento. Então a gente precisa estar atento, às vezes um amigo, uma amiga, né, vamos ajudar essa mãe. Às vezes o fardo da maternidade, ele é pesado. Ele é pesado. É muito bonito você, né, colocar uma pessoinha nova no mundo, você realizar o sonho, mas todo bônus tem o ônus. Sim. Né? Então nem tudo vai ser só risos e coisas maravilhosas, vão também ter os seus momentos de percalços, e tudo que a gente gosta de fazer também implica coisas que a gente não gosta de fazer. E como tudo na vida existe essa máxima, vamos dizer assim, na maternidade não é diferente. A mãe é uma coisa legal, você curte bastante, é muito maravilhoso, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E você tem que estar preparado para isso. Tem. O amor da maternidade é uma coisa inexplicável, né? Assim, não tem como, né? Quem fica feliz trocando uma fralda cheia de cocô? Né? Você está trocando e vem o xixi. Mas você é bonito isso, sabe? De você ver. Só que a gente é ser humano, a gente tem limites, né? Então, ali às vezes você dá uma surtada ali, por exemplo, não é que você não gosta ou que você se arrependeu de ser mãe, né? Coisas desse tipo. Não é isso, é porque é cansativo, né? A maternidade, ela cansa muito mais do que você trabalhar numa linha de produção. Né? Daí quando entra aquele papo, não, mas você fica o dia inteiro em casa com a criança. Meu filho fica o dia inteiro. Como se fosse fácil. Né? Não é fácil, tipo... Né? Como se você estivesse de pernas pro ar descansando o tempo inteiro, né? O meu filho tá com 3 anos, né? Aí sempre foi muito falador, mas agora ele tá mais ainda, né? Então, às vezes ali eu tô fazendo alguma coisa e ele fica, né mãe? Né mãe? Olha isso, olha esse desse. Aí enquanto você realmente não dá atenção e fala, nossa, que lindo, né? Ele fica ali, porque ele tá aprendendo, né? Sim, e a referência, essa primeira ligação que eles têm é com você, é com a mãe. Então, a referência que ele tem para socializar, é a primeira socialização que esse bebezinho vai ter com a mãe. Sim. Né? Depois com o pai, mas é com a mãe que fica mais tempo com ele. Então, ele quer sempre essa atenção. Basicamente, assim, então, a gente ignorar esses sinais, né, da depressão, ela vai trazer uma qualidade de vida muito ruim para essa mãe, né? Porque ela vai ficar guardando, né? Vai achar que é ela que está errada,
porque às vezes vem aqueles, né, os comentários, até mesmo por falta de conhecimento das pessoas ao redor, né? Porque eu vejo, hoje a gente se fala sobre isso, hoje se fala sobre uma maternidade mais aberta, assim, do homem ajudar, não é ajudar, né? É a divisão ali das Eu acho que é atividades, cumprir né? o papel dele. Isso. Porque se você fala ajudar, aí parece assim que tá fazendo um favor e prestando um Isso. favor pra essa mãe. E não é uma ajuda, né? É cumprir o papel dele, tal como a Isso. gente falou aqui do passarinho. Então o passarinho tá cumprindo o papel dele, ele não tá ajudando essa mãe, ele tá Isso. cumprindo o papel dele, que é visando o bem da prole. Isso. Então, para avisar o bem da prole, eu cumpro o meu papel, que é cuidar da fêmea, e a fêmea cuida dos nenezinhos. Então, quando você vai olhar essa mãe, sintomas de irritabilidade, às vezes uma pessoa que não é costume dela ser agressivo, está mais agressiva, perde o controle emocional com muita facilidade, então você fala alguma coisa, a pessoa grita, e às vezes isso não é do comportamento dela. Esses sintomas, esses sinais, eles já precisam ser observados. Essa mãe tá mais esgotada, você vê que ela não tem ânimo para tomar um banho, para se arrumar, porque sim, a gente sabe que durante a maternidade é difícil você ter um tempo ali para você, para esse autocuidado, pelo menos no início, até você conseguir ter essa adaptação sua com o bebezinho. Mas se você percebe que isso vai se prolongando, essa mãe, mesmo quando ela tem um tempinho, ela não se anima em fazer isso, Alguma coisa está errada. alguma coisa está errada. Então, principalmente uma mulher que sempre gostou de se arrumar, uma mulher mais vaidosa, e ela, mesmo quando ela tem um tempinho extra, ela ainda assim ela não, quer ir no salão, quer se arrumar, quer tomar um banho, quer fazer não, tô cansada, não quero. Então, assim, opa, vamos levantar a orelhinha aí e dar uma atenção, porque tá alguma coisa de errado. E como que a gente poderia, assim, quem tá ao redor agora, né? Como que a gente poderia intervir, né, no caso? Porque às vezes tem aquela coisa da mãe não reconhecer, às vezes o preconceito é ela mesma. Tá tudo não, normal, tá tudo certo, é normal. Mas você tá vendo, né, que não tá legal, né? Aí às vezes você conversa, a pessoa se fecha, fala que não. É que às vezes a forma que a pessoa vai conversar, às vezes um companheiro, dependendo da forma que ele aborde essa mãe, obviamente se ela já tá num momento sensível, frágil, vulnerável, ela também pode sentir uma crítica, né? Ela pode se sentir atacada, ofendida, magoada. Então, assim, existe esse cuidado também, né? A forma que você vai falar, a forma com que você vai conduzir esse cuidado. Olha, acho que talvez, né, não tá legal pra você. O que você acha da gente buscar ajuda? Vamos cuidar de você. Então tem que ter um amor, um carinho, uma empatia na fala quando você vai abordar, né? Às vezes a própria mãe dessa mãe, que às vezes tá ali ajudando, uma sogra, alguém, né, que tá vendo que essa mulher tá precisando de apoio. E às vezes, se você traz apoio ali, muitas vezes nesse momento de esgotamento, já pode ser uma ajuda muito grande. Já pode ser porque, mas nem tudo é no âmbito emocional, vamos dizer assim, mas é que ela teve muitos traumas, é que ela tá... Nem tudo é nesse âmbito emocional. A gente pode banalizar também que tudo, é porque no passado... Não, muitas vezes é o meio, é o presente, é o que está acontecendo que está adoecendo essa pessoa. Sim. E a gente precisa ter essa atenção, às vezes até para mudar pequenas coisas no dia, pequenas coisas na rotina, que essa mulher consiga ter um apoio, consiga ter ajuda, consiga ter um momento para ela. Isso já vai fazer toda a diferença. Eu acho que uma coisa assim que acho que toda mãe que acaba de ganhar o bebê, assim, que ela gostaria arrume a minha casa e deixa eu cuidar do meu bebê. Sabe? Porque façam tudo, só deixa eu aqui com o meu nenenzinho. Eu lembro que quando eu ganhei o meu nenê, eu tinha isso, sabe? Porque assim, eu via as coisas bagunçadas, a louça na pia. Era um pouco de exagero da minha parte, eu sei disso, mas eu vi e eu me incomodava com aquilo. Né? Só que eu estava sozinha em casa, né? O pai, ele ia trabalhar e eu ficava o dia inteiro ali sozinho, porque era assim. Só que aí eu vi aquilo, aí quando o nenê chorava, eu me frustrava, porque eu comecei a lavar, peguei na bucha para lavar a louça, ele acordava. Aí eu ficava assim, meu Deus do céu, e a casa? E a comida? E isso, e aquilo. Então,
é um exagero, hoje eu vejo como exagero, hoje eu consigo enxergar isso, né? Larga a casa e vai cuidar do bebê. Mas não é necessariamente um exagero, né? Porque a organização, ela também traz um refrigério mental, vamos dizer assim, né? Uma casa em desordem, um lugar em desordem, ele também traz consequências para a nossa saúde mental. Então, não é que é um exagero. Então, vamos pensar assim, você está tentando manter a ordem, você está tentando manter o zelo, que é uma coisa importante, assim, para o bom funcionamento de um lar, de uma casa. Sim. Mas, é claro, naquele momento não era a tua prioridade. E aí é onde talvez entrasse a tua situação até de culpa, né? O teu sentimento de culpa. Então, assim, meu Deus, meu marido vai chegar, tá tudo sujo. Não fiz a comida. Fiquei em casa e tal. Então, precisa ter acordos, veja. Seria simples falar assim, marido, eu vou cuidar do neném. Quando você chegar em casa do trabalho, você cuida de tudo, beleza? Beleza, então, é o próprio tinha isso. marido Só colocar. que na minha cabeça não... Estou me sentindo culpada. Poxa, você acabou de parir um neném. E não consegue... Você tá dando de mamar para esse neném. O teu corpo, ele foi drasticamente consumido. E aí você quer ter ânimo para ainda corresponder aos afazeres da casa, né? Então, talvez pensar nessas dinâmicas é muito importante para que você consiga respirar aliviada e tranquila de que eu não vou me preocupar com a louça, não vou me preocupar com a comida, quando o meu marido chegar ele vai fazer, quando o meu companheiro chegar ele vai fazer, ou alguém vai vir aqui me ajudar, e minha prioridade é essa vidinha aqui. E acho que uma coisa importante também sinalizar é que muitas vezes as mulheres elas têm um pensamento ou uma crença de que elas precisam se anular para viver em função daquele bebê, o que causa um prejuízo grande, tanto na conexão dela com esse bebê, quanto para ela. Porque a maternidade não é para você se anular como mulher, como pessoa. E uma das questões mais importantes e que mais gera conflito no adoecimento dessa mulher é ela perder a identidade dela como pessoa, como mulher, com os propósitos que ela tem de vida, como se agora a vida dela fosse só aquela criança. Então, assim, essa criança, ela faz parte agora do contexto familiar, faz parte do contexto da sua vida, mas ela não é o único tópico da sua vida. Entendi. Você tem responsabilidade por ela, afetiva, né, a responsabilidade de manter ela viva, né, e tudo mais. Então, assim, essa criança, ela tá sob sua responsabilidade. Então, tudo que você fizer resulta nela. Mas isso não significa que você, para ser fiel ou para exercer a responsabilidade dessa criança que chegou agora nesse contexto familiar, que você tenha que se anular como mulher, como pessoa, como profissional, como esposa. Então, assim, você continua tendo que se tratar bem, né? Se tratar com o respeito que você sempre se tratou. Então, essa condição, esse mecanismo psicológico, ele é importante também você ter essa noção de que a criança é um humano independente, que vai viver a vida dele, que vai fazer os projetos dele. A tua missão é trazer para essa criança o sustento, né, de sobrevivência. Então, assim, ela levar com ela os teus legados, legado cultural, religioso, profissional, muitas vezes, é você transmitir os teus valores, afinal de contas, você tem filho para replicar e dar continuidade ao legado dessa família, né? Genético, cultural, social. Mas é entender que essa criança não vai ser tudo, vai chegar outra criança, essa criança também não vai ser tudo, então você continua sendo você continua sendo esse ser humano com os teus propósitos de vida e multiplicando a alegria sobre a terra, né? Eu falo sempre assim, pais felizes criam filhos felizes. Essa é a receita de bolo mais importante quando a gente fala de criação de filhos. Pais felizes criam filhos felizes, porque uma pessoa infeliz, insatisfeita, frustrada, ela não deixa ninguém ao redor dela ser feliz também. Verdade. Então, amiga, né? Vamos se ajudar, né? Vamos procurar ajuda, deixar o preconceito de lado, né? E porque não tem vergonha nisso, né? Da gente pedir ajuda.
né? A gente não Isso é uma aí. máquina, nós somos seres humanos e a gente precisa, né, ali... E como diz a Bíblia, né? O ferro afia o aço afia o aço ali, né? Exatamente. Então a gente vai se afiando. Uma dúvida, assim, mulheres que ao longo da vida ali, antes de engravidar, que já passaram por episódios de depressão, né, se tratou e tal, quando vem uma gestação, né, ou até mesmo pós-parto ali, são propensas a ter depressão pós-parto ou... Não é um indicativo de que com certeza terá, Uhum. né? Não é um indicativo de sim, agora eu tenho que me preocupar porque eu já tive depressão e não é uma coisa fixa, mas você vai ter uma propensão maior a desenvolver se você não estiver se cuidando, por exemplo, né? Então, existe já uma condição mais fragilizada do teu organismo, ele já tem um histórico. Então, é importante que você esteja acompanhando, é importante você fazer esse acompanhamento durante a tua gestação. Se há uma gestação que vai ser planejada, então faça antes de você gestar, porque às vezes vai precisar de um apoio psiquiátrico também, principalmente se você já fez uso de alguma medicação ou se você ainda faz. Às vezes você está num tratamento aí contínuo, tratando depressão, outras coisas também, como ansiedade, transtorno de borderline, qualquer outro transtorno que você tenha, é importante que você esteja seguindo e tratando, tanto com psicólogo, né, como também com psiquiatra, porque hoje em dia a gente tem medicações que são totalmente compatíveis com a gravidez e com a amamentação, então a gente tem bastante evolução nesses casos. Então não é um motivo para você parar o teu tratamento e, né, pelo contrário. É aí que você tem que manter mesmo para ficar tudo bonitinho, alinhadinho e você não passar por isso. E se chegar a acontecer, você vai conseguir minimizar os efeitos desse processo. Então é bem importante você estar fazendo esse acompanhamento. Ah, legal. Agora, uma coisa que eu não tinha ouvido falar e fiquei achei bem interessante, assim, né? Uhum. Porque quando você engravida, o que você vai fazer? Você vai fazer o pré-natal físico ali, né? As vitaminas, né? As ultrassons, os exames. E eu nunca tinha ouvido falar sobre pré-natal psicológico. Acho que entra um pouquinho do que eu já falei, assim, né? Você conseguir fazer esse acompanhamento antes, então... Às vezes você nunca teve ali algum distúrbio antes da gestação, tá tudo bem, sempre foi muito saudável, mas prestar atenção muitas vezes assim, vai mudar a tua rotina. A expectativa é muito grande. Então vamos cuidar também da saúde mental, porque se eu cuidar, eu vou ter menos possibilidade, vamos dizer assim, menos propensão de desenvolver uma depressão pós-parto ali, né? Eu vou conseguir organizar, vou conseguir gerenciar uma rede de apoio para mim, eu vou conseguir fazer as minhas negociações, as minhas estratégias, para que quando esse bebezinho venha, quando ele chegue para a família, ele chegue com doçura, ele chegue com, né, com coisas boas, com novidade, com positividade, e não com os fardos pesados, às vezes, dos afazeres aí, que às vezes a família não conseguiu se colocar, né, se engrenar ali para gerir bem esse momento. Então, o pré-natal é importante para o casal, assim, não só para a mulher, mas para o casal, porque para o homem também, ele também vai sofrer com essas alterações e muitas vezes ele não se ligou que tem um bebezinho ali, ele está tentando ajudar a mulher, mas ele não vai ter bola de cristal e às vezes a mulher tá esperando que o homem tenha bola de cristal, o homem não tem bola de cristal, gente. Ele tem que falar o que você tá precisando, o que você quer. Então, é importante também para esse homem também ter uma adaptação, entender que vai mudar a rotina, que é o papel dele cuidar dessa mãe, para que essa mãe cuide do bebê. Então, esses papéis precisam estar claros, porque muitas vezes o homem não sabe o que fazer, qual que é o papel dele ali nessa função de ajudar. Então, assim, não, eu tô ajudando, eu tô tentando trocar fralda, eu dou banho, não sei o quê, eu chego do trabalho, eu ajudo a limpar a casa, não. Então, assim, o papel que esse homem vai desempenhar junto com essa esposa. E que sinais ele precisa observar de mudança, como a gente já falou aqui anteriormente, né?
que essa mulher às vezes pode ter alguma mudança de comportamento e isso ele pode ir observando e tentando ajudá-la a entender ó, o que está acontecendo. Então vamos conversar sobre isso na terapia. Então seguir essa terapia pré-natal e pós, né, é importantíssimo para você poder se resguardar, vamos dizer assim, de sofrer um distúrbio lá na frente. E eu achei interessante, porque foi um podcast que eu assisti, que, né, como eu nunca tinha ouvido falar desse pré-natal psicológico, ela é uma psicóloga também, que ela tem um projeto disso, né, e ela, quando ela foi ganhar o bebê dela, ela tinha passado por um aborto espontâneo, né, antes desse bebê. E a gestação tudo tranquilo, foi tudo legal, tudo bacana. Mas no dia que ela estava, né, ali tendo o parto, ela simplesmente achou que o filho dela não ia nascer. E ela se trancou no banheiro. Meu Deus. E ninguém entrava. E ela ali em trabalho de parto, né? E ela colocou na cabeça dela que o filho dela não ia nascer por causa que ela já tinha perdido né, um. E aí uma médica que chegou lá com muita sabedoria, eu sempre falo que os enviados de Deus ali, identificou que ela já tinha passado por um aborto. Por causa dessa atitude dela, e ali ela conseguiu fazer um acolhimento com ela. Importantíssimo. Levaram ela ia ter o parto natural, e daí acabou que na situação que ela estava ali, não ia, né, desenvolver, e levaram ela para uma cesariana ali, porque o estado emocional dela ali acabou, entendeu? Ela colocou ali que o filho dela não ia nascer, e ali Deus falou com ela ali, né, nessa situação. Daí veio esse projeto dela do pré-natal psicológico, né, que daí ela aborda todos esses assuntos, né, como se fosse fazer, uma terapia, né, Sim. ali, e aí ela traz todas as coisas do passado ali, né, nessa questão ali da maternidade, gestação. Porque normalmente se você tem um histórico de uma mãe que já teve um aborto, você tem N situações que podem acontecer durante essa gravidez e depois que você ganhou o nenenzinho. Porque pode ter um sentimento de substituição desse bebê, então assim, eu perdi aquele e esse daqui vai no lugar. Era isso que ela falava. Ela falava isso assim. Isso é muito prejudicial. Ia nascer o filho dela ali, mas para ela era o aquele outro. Que ela perdeu. Então, é uma coisa assim muito... Não tem como explicar. Eu passei por um aborto espontâneo também, e eu entrei numa... Você entra numa caverna, né? Porque ali você não sabe o que aconteceu. É uma explosão de sentimentos. E olha a importância de você buscar ajuda psicológica nessa hora. Porque assim, você não deixou de ser mãe só porque você perdeu o teu neném. Você continua sendo mãe desse neném que você perdeu. Ele existiu. Ele fez parte de você, ele faz parte da tua história. Então, assim, não é porque você perdeu e que ele não veio ao mundo, que ele, socialmente falando, ele não desenvolveu, que você não foi mãe, que você não tem o teu sentimento de perda por essa criança que você perdeu. Então, assim, esse acolhimento para uma mãe que perde uma gestação, ele é muito importante também. Porque você, inclusive, por uma criança que você tem uma perda... Né? Se você tem um aborto espontâneo, isso não implica de que você também não desenvolva depressão pós-parto, porque igual você também tem alterações hormonais e Sim. o mesmo processo de gestação o teu corpo também passou. Então, claro, né, dependendo ali do período, mas não implica que você esteja livre de passar por uma depressão pós-parto, né, ou por um episódio de baby blues, mas principalmente você já foi mãe. Sim, isso é muito importante. Se você perdeu o teu nenenzinho, você já foi mãe. E você continua sendo mãe dessa criança que você perdeu. Então, trabalhar isso para que numa futura gravidez você não venha pensar assim, mas eu tô traindo esse bebezinho que perdi, ele não teve a chance de vir, de conviver comigo, e aí agora eu vou ter outro. Então, às vezes tem mães que elas têm culpa por um novo bebê, que como se elas estivessem traindo aquele que elas perderam, ou como esse bebê estivesse vindo para substituir o bebê que perdeu, e não, a gente precisa dar
nome a esse bebê que foi perdido. Ah, mas não sabia ainda o que que era. A gente escolhe, vamos pôr um nome, vamos nos despedir. Ele tem o seu papel na sua vida e agora vamos pra frente. Você vai ter outra gravidez, vai chegar outro ser humaninho aí pra você. Deus sabe de todas as coisas e ele sabe porque esse bebezinho cumpriu o papel que ele cumpriu naquele período que ele esteve dentro de você. Então, a gente precisa trabalhar também com essa mãe que teve perdas e eu acho que é um ponto muito significativo, né, para a gente considerar aqui, que normalmente a gente fala de depressão pós-parto e raramente a gente lembra de falar sobre as mães que perdem a gestação. Parece que perdeu a gestação e assim, ela não se sente mãe, ela perdeu a gestação e não vai sofrer com as questões da maternidade. Então, a gente precisa lembrar também essas mulheres que elas também foram mães de um bebezinho, mesmo que perderam. O social ali, a sociedade ali, eles têm um pouco de dificuldade de entender isso, porque, no entanto, assim, quando você perde um bebê ali, você tem um aborto espontâneo no início da gestação, ainda bem que foi no começo. Mas né, Deus vai te mandar outro. E essas frases, elas machucam um pouco. Eu sei que não é intencional das pessoas. Às vezes é até uma forma de... É que normalmente as pessoas não sabem como te consolar. Então fica quieto. Exato. Eu também compartilho disso, né? Se você não sabe como consolar a pessoa, o teu silêncio estar ao lado já é um grande consolo. Faça outras coisas. Olha, vamos tomar um café e conversar sobre outras coisas aleatórias. Ou até mesmo, porque às vezes a mãe que passa ali pela perda, às vezes ela quer falar. Ela quer ser escutada. Só ela falar. Não. Exato. Fica quieto. Fica quieto. Porque assim, eu quando eu passei por isso, eu não tinha com ninguém com quem falar. Aí eu fui pra internet. Aí na internet achei um monte de perfil de mulheres que passaram por isso. E a história é a mesma, né? Porque você só quer falar. E aí as pessoas, elas não conseguem entender, assim, que você só quer falar. Você quer... É aquela coisa, eu fui mãe. Né? Ele não nasceu, né? Foi uma perda ali, tava de 8 semanas, 12 semanas, não interessa. Entrou o sentimento, porque quando eu não estava esperando a primeira gravidez, eu não estava esperando. E quando eu fui fazer, estava fazendo um exame de rotina, aí o médico fazendo ultrassom ali, ele falou, parabéns, você vai ser mãe. Como assim? Dele, parabéns. Deu, tem aqui, ó, o saco gestacional, não sei o que, deu. Eita. Então tá. Então tá bom. Então né? Você é mãe, bora ser mãe então. Tá. E aí, deu 15 dias, aconteceu o aborto ali espontâneo, né? O corpo expeliu, enfim. Só que a expectativa, né, ali, por mais que eu não era planejado. Tudo mudou, né? Como nossa, você pensar eu já saí do consultório. Num término de relacionamento, né? Não banalizando ou trazendo essa superficialidade, mas assim... Quando você inicia um relacionamento e você sabe que aquilo vai ser duradouro, você elabora todas as suas sinapses neuronais, elas vão se montando para aquilo que você vai criando de expectativa futura. Então, o teu cérebro ele já trabalhou e já fez várias conexões pensando que a partir de agora esta pessoa faz parte da minha vida. Quando você encerra esse processo, ou tem um término, ou quando alguém morre, o que o teu cérebro faz a gente tem que retroceder e desfazer todas essas sinapses para tirar essa pessoa de cena e agora a gente vai ter que montar tudo de novo. E esse processo ele é estressante, inclusive pode causar um início de depressão exatamente por isso, porque você tem um gasto energético do teu cérebro muito grande. Então, às vezes, enquanto você não desfazer todas essas sinapses e ir ressignificando cada uma delas, é aquele processo que você está chorando pela pessoa, é o processo do luto. Então, assim, eu tô perdi um trabalho. Então, aquele trabalho estava nos meus planos. Então, aquilo tá lá. Quando eu perco, então qualquer processo de luto eu fiz sinapses, agora eu tenho que desfazer e refazer de novo. Então, quando você criou lá, né, a sinapse, eu vou ser mãe, você fez uma expectativa. Então, você criou sinapses a longo prazo, e aí o teu cérebro identificou agora, a gente tem uma nova condição de vida, uma nova pessoinha que vai fazer parte do nosso contexto, e de repente você teve que desfazer tudo
né? E refazer de novo. Então, esse processo, ele dói, né? Ele te consome, ele gasta a tua energia, ele é um processo de cura. Sim. Por isso que às vezes eu falo, né? Às vezes as pessoas dizem, ai, Carol, terminei o relacionamento, o que que eu faço? Sofra. Sinta. Exatamente. Chore. Chore. Tudo que você tem que sentir, você vai chorar, você vai ficar revoltado, porque é um momento que não tem uma pílula mágica. Ai, mas não tem um remédio que eu posso tomar. Você pode tomar o remédio que você quiser, pra talvez se sentir um pouquinho mais, menos ansioso, mais animadinho, mas o remédio não vai anular a tua dor, porque é um processo, e esse processo tem um tempo, e assim, mas quanto tempo? Depende, é você que vai dizer. Se você ficar alimentando esse processo, ai, mas eu gostava tanto, e ficar lá alimentando, mais demorado vai ser o processo. Quanto mais você conseguir ir tirando os estímulos dos teus olhos, né, da tua vista e superando isso, mais rápido você consegue. Então, cada pessoa vai ter um processo e a gente respeita isso. Então, assim, Carol, mas e para que vai servir a terapia nesse momento? Para te dar esse suporte, para entender os caminhos que você vai ter que formar de novo, para te dar esse suporte, inclusive de paciência com você mesma, de auto-perdão, né? Porque traz uma culpabilização e é grande. E principalmente a mãe que perde o nenezinho, ela também se sente muito culpada, às vezes pensando assim, será que tem alguma coisa de errado comigo? O que eu fiz? O que eu fiz? Por que não deu certo? Então tem todos esses aspectos para ser analisado aí. Então é importante. Achei bem legal o nosso papo. Achei bem... Que bom. Eu acho que... Eu também, adorei. Né? Se eu fosse assistir, eu ia ficar muito confortada com e acabou que a gente nem falou das mães com TDAH e com neurodiversidade, vai ficar para um próximo. Pra gente falar sobre isso, é importantíssimo. Hoje em dia, as mães autistas, TDAH, superdotadas, então essas mulheres têm uma condição diferenciada também de tratamento. E como isso acarreta, às vezes, essa mulher não sabe que ela é TDAH, não sabe que ela é superdotada, não sabe que ela é TEA, né, autista, e como isso também implica, inclusive na depressão, na ansiedade, em outros esgotamentos físico, né, e mental, e é importante, então fica por uma próxima a gente falar sobre. Digitei no comentário aí se você quer, com certeza, né, eu acho que é um papo bem legal. Carol, fala um pouquinho do seu trabalho, onde que a gente acha você, se você faz atendimento presencial ou online. Fala. Sim, eu faço atendimento presencial e online, né? A minha clínica fica ali no Novo Mundo, próximo ao Shopping Palladium, entre os Móveis Aliança ali. É super fácil, super facinho de chegar. E para quem quiser me encontrar aí nas mídias sociais, o meu Instagram é Carol Gracioto, @carolgracioto. Então, pode ser um primeiro contato, você pode me seguir lá e mandar um direct pra gente conversar. Inclusive, no link da bio, você encontra lá um linkzinho para marcar consulta, para entrar na nossa comunidade secreta que a gente tem das Alianças Emocionais, que é uma mentoria que a gente faz aí com as mulheres, que é o nosso foco principal. E ali também tem o link para entrar na mentoria para quem tem interesse. Mas participa lá da nossa comunidade secreta, é só você entrar ali, ou se você quiser mandar mensagem para marcar uma consulta, tá tudo lá no Instagram, só entrar no link da bio. A mentoria sobre alianças emocionais, a gente trabalha com o foco de repente você que ainda fica honrando aí as dívidas emocionais do passado, que às vezes é o pai, a mãe, que tem crenças limitantes que não permitem você viver a tua vida, e a gente acaba tendo que pagar dívidas que não são nossas. Então essas alianças que a gente faz de lealdade, a gente chama isso de emaranhamento sistêmico. Então quando você às vezes não se permite, eu tenho uma vida financeira onde eu faço muito dinheiro, mas eu não consigo guardar dinheiro. Opa, vamos ver a história aí do seu pai, o que você está querendo honrar com teu pai? Teu pai não conseguia progredir na vida e aí você está querendo ficar para trás para não desonrar ele, ou para, nossa, meu pai não conseguiu, quem sou eu para conseguir? E isso reflete em várias áreas da nossa vida, relacionamento, minha mãe foi infeliz, meu pai abandonou ela, meu pai batia nela, então quem sou eu para conseguir um cara bacana para minha vida? Então, autoestima, minha família inteira é insatisfeita com o corpo, então quem sou eu? Me olho no espelho e não consigo
ter amor próprio, me conectar comigo mesma. Então, todas essas alianças emocionais transgeracionais que muitas vezes aprisionam você e não permitem você se libertar, romper para viver a tua história, os teus propósitos diante de Deus também, porque é importante, né? Se a gente analisar a história, os heróis da fé, eles sempre eram recomendados pelo Senhor a se apartar da família, da parentela, exatamente por isso. Para você viver a tua história e não carregar um legado, às vezes, de fracasso, de frustração, de dificuldades e de crenças limitantes que não são suas, mas são despejadas em cima de você. Então, a mentoria trabalha um pouco isso. Nossa, que e bacana. claro, se você quiser fazer a consulta, entrar na terapia comigo, a gente também vai trabalhar esse processo aí individualmente com você. Bacana, Carol. Muito obrigada por você ter Eu que agradeço. o convite. Vamos marcar mais, né? Vamos, claro. Com certeza. Com muito prazer. Achei bem bacana. E esse foi mais um episódio, gente, né, de assuntos de maternidade. E hoje eu quero deixar uma mensagem para você, já que a gente tocou no assunto de um aborto espontâneo, alguma coisa. Quando Deus permitiu que o mal tocasse as coisas de Jó, e ele passou por vários processos ali e, né, teve as suas perdas financeiras, teve suas perdas, filhos ali, ele perdeu os seus filhos. E quando Deus restituiu, ele restituiu tudo em dobro. Porém, quando Deus restituiu os filhos, Jó tinha 7 filhos, se eu não me engano, né? Teoricamente, Deus teria que dar 14 filhos para ele, né? Só que Deus deu mais 7 filhos. Porque é aquilo que a gente falou. Filho, ele não se substitui, né? Então, nós fomos feitos para serem eternos. Então, quando Deus restituiu Jó, ele deu mais 7 filhos, não 14. Porque os filhos sempre vão ser filhos, independente se eles vieram para a nossa terra ou não, tá? Então, você é mãe, se você passou por um aborto, se você perdeu seu filho precocemente, não importa o que os outros dizem, você é mãe. Deus disse que você é mãe. Então, sinta-se acolhida e abraçada, né, por nós, né, que nesse momento tão difícil, você é mãe, tá bom? Até o próximo episódio e fica com Deus.